Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala Soul de Hipnose. E hoje a gente vai tratar um assunto que é muito discutido lá nos nossos grupos de discussão. Falando nisso, já fazem parte dos nossos grupos de discussão? Olha, tem muita gente boa lá que pode ajudar vocês em qualquer dúvida que tiverem a respeito de hipnose. E hoje nessa sala nós estamos contando com várias dessas pessoas. Estamos aqui com a Luciane, com o Lucas de Albuquerque, Mauro Zanardi e ele, Alexandre Reut. Temos mais colegas que estão aqui, eu vou citar o Ivan, o Vini já está por aí, a Paty também. Mas no caso, vamos começar com essas pessoas e a gente vai falar sobre os protocolos. E aí, pessoal, protocolos, quando utilizar, quando deixar de utilizar, deixar guardadinho sempre, jogar tudo e botar fogo, isso tudo vai ser discutido aqui. E nesse momento eu vou passar a palavra para ele, Alexandre Roth, que vai falar com a gente um pouquinho. Manda bala, Lê. Bom, vamos lá. Então, aquilo que a gente conversou antes de começar a gravar, vamos por uma prática, aí a gente discute a partir da prática, que é sempre mais legal, né? Combinado. Porque aquela coisa. ah, quem foi que falou? Eu sempre, às vezes eu sei o que eu estou falando, mas eu nunca posso ter certeza do que você está ouvindo, né? Pois é. Enfim, então, mas quando a gente vê a mesma coisa, a gente tem um referencial comum para poder conversar. Então, e também como estava combinado antes da gente começar a gravar, o Maurão se dispôs aí a passar pelo processo. Eu vou Vou só fechar as então câmeras. antecipar, Mauro. A gente vai agora eu vou fazer uma coisa que chama VAC-V com você, que é um processo de indução baseado em fragmentação, em que eu vou trabalhar as questões aí do seu ambiente e de um espaço simbólico. Então, eu vou transitar de um para o outro, tá bom? Ok. Só para que você saiba mais ou menos o que vai acontecer. Eu vou compartilhar uma tela minha para que as pessoas acompanhem o que vai estar acontecendo. Mas como você vai estar com os olhos fechados, você se conecta com a minha voz e deixa o processo fluir normalmente, tá bom? Você quer me Perfeito. perguntar alguma coisa? Assim, eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa meio descrença, né? Tá, Não acredito muito em quase tudo, tá? tá. Ressalto algumas poucas coisas. E eu nunca senti nem assim uma ponta de poder ser hipnotizado. Eu sei que isso psicologicamente está errado. Eu preciso aceitar, né? Ou não, não sei como funciona exatamente, mas seria um passo eu aceitar, eu conseguir relaxar, porque eu já fiz bastante terapia, não hipnoterapia, só esses terapeutas aí, já Ah, mas então depressão lá atrás, acho que alguma coisa tá assim. tranquilo para a gente aqui, na verdade, porque o não você já tem, né? Sim, sim, Então vamos para a humilhação agora, não tem ok, problema. perfeito. Vamos se lascar de vez, então. Porque, Bacana, na verdade, pensa assim, ó, o que que a gente faz? A gente tira qualquer expectativa, pensando que se você não tem expectativa de se tratar e eu não tenho expectativa de tratar você, só que a gente vai fazer um processo de indução, tá. tá? E principalmente para servir de modelo para a discussão que a gente vai ter daqui a pouco. Então, pensa que é, Ale, você tem bem menos responsabilidade do que você imagina nesse processo, no sentido de beleza, não se esforce para nada, nem para me beleza, agradar, nem para se Não, obrigar a nada, não, eu não sou assim, tá? fica tranquilo. Vai Tá bom? rolar, se rolar. Eu acho assim, o Isso, máximo que eu consegui até hoje é um relaxamento, sabe? tá Quando é bom. um relaxamento, Aí assim, isso eu tipo um garanto que você vai yoga. fazer. O relaxamento eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Beleza, tá joia. Já ganhei a noite. Ah, então vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos que vamos. Então, eu vou pedir para você fechar seus olhos, mantê-los fechados, tá? Ter certeza que você está aí sobretudo com a sua respiração bem tranquila, tá bom? É, E neste ínterim, eu vou até pedir para você, como é que eu vou dizer?
sempre que você tiver qualquer questão, você achou que perdeu o foco, não tem problema nenhum. Volta para a sua respiração. Tá bom, Mauro? Eu Pode vou, falar. dá licença um minuto, eu vou apagar a luz aqui para me relaxar melhor, tá? Tá ótimo. E aí, gente, só para que vocês saibam, então, enquanto o Mauro está apagando a luz, a gente tem a tabela aqui do que eu vou fazer. Eu vou fazer uma transição de tudo que é externo a partir do VAC para aquilo que é interno, também considerando o VAC. Por isso que a gente chama de VAC-V, que é justamente essas 4 letrinhas aqui. A gente conversa depois, e quando eu falo a gente, Mauro, não é eu e você, são as pessoas que estão na sala acompanhando o nosso processo, Perfeito. totalmente solidárias e também dedicadas a você, porque eu acho que essa energia vai contar a seu favor. E aí, Mauro, quando você está com os seus olhos fechados, você, imediatamente antes de fechá-los, você tinha aí o ambiente onde você está, né, desse cômodo em que você se encontra, né? Porque além deste cômodo onde você se encontra, talvez você tenha sons ao seu redor que eu próprio daqui não ouço, talvez mais altos, talvez mais baixos, mas com certeza você deve ter sons aí nesse ambiente. Assim como também você tem a certeza e o conforto de reconhecer a temperatura, a posição do seu corpo nesse momento, né? Isso tudo te dá muita concretude, né? Porque para além deste lugar que você tem a imagem muito clara, mesmo tendo os olhos fechados, né? A gente começa sabendo que deste lugar ao seu redor, você começa a transitar para um espaço simbólico que está dentro de você. E aí, o que eu te sugiro, Mauro, é que de uma forma muito tranquila, comece a imaginar nesse espaço simbólico quais seriam os sons agradáveis que você gostaria de elaborar nesse espaço. Talvez sons de natureza, talvez sons de música, talvez sons de pessoas conhecidas ou não, ou aquelas pessoas que você desejaria estar conversando com elas, não me importa muito. Mas começa a trazer para esse espaço simbólico sons. E esses sons, eles conseguem conviver perfeitamente, assim como a gente acabou de conversar, com as sensações ao seu redor. Mas justamente porque você já está elaborando esse espaço simbólico, você percebe que a temperatura do seu corpo começa a mudar, né? E aquelas imagens que você tinha também ao seu redor desse lugar espaço concreto, elas ainda que existam, elas começam quase que a ganhar outra forma e a ganhar outra textura. E mesmo os sons ao seu redor também começam a se diluir um pouco, porque por mais que você tenha contato com eles, eles vão ganhando um outro aspecto, porque no seu espaço interno e simbólico vai ganhando mais força, porque as sensações vão ganhando talvez alguma característica, talvez de temperatura, talvez de peso, talvez de umidade, não me importa muito. É aquilo que o seu espaço simbólico oferece para você nesse momento. E dentro desse espaço simbólico em que você já consegue se conectar com sensações, talvez quase que instantaneamente e como reflexo das sensações, comecem a surgir imagens para você. E essas imagens povoam única e exclusivamente o seu espaço simbólico. Porque a essa altura, fora de você, talvez o único som que faça algum sentido para você é o da minha voz, que está no mundo externo. E as sensações do seu corpo, da sua pele e da sua temperatura no mundo externo começam cada vez mais a fazer com que você tenha certeza que a temperatura está baixando do seu corpo cada vez mais. E aquelas imagens que você começou a estabelecer no seu mundo simbólico começam a ganhar mais contorno. E justamente porque elas vão ganhando mais contorno, elas vão ganhando mais cores. E juntamente com as cores, a vida que elas trazem faz com que aquele som inicial com o qual você se conectou talvez ganhe também mais qualidades, mais profundidade e mais texturas. Porque, incrivelmente, os sons também têm texturas.
E o que inevitavelmente faz com que as sensações do seu corpo também se aprofundem cada vez mais, mas as sensações no seu espaço simbólico. As sensações do seu corpo que fazem você talvez reconhecer se esse corpo está coberto ou não por algum tipo de tecido, se esse corpo está ou não sujeito a algum tipo de efeito da natureza, ou vento, ou água, ou calor, não importa, porque do seu espaço externo, as imagens às quais você tinha conectada já desapareceram completamente. Esse cômodo em que você se encontra é como se, mesmo você sabendo que ele está ao seu redor, ele deixasse de existir, porque os sons no seu espaço interno agora já estão ganhando completamente o espaço simbólico, no jeito que já é inevitável que ele se faça com clareza, que ele se faça com qualidade e que ele se faça sobretudo com significado para você. E esse significado se junta às sensações que você tem nesse espaço simbólico. E essas sensações que você tem nesse espaço simbólico é o que garantem também a certeza e significância das imagens que você tem nesse espaço simbólico. E além dessas imagens do espaço simbólico, os sons que você tem nesse espaço simbólico podem ser compartilhados comigo a partir desse momento, Mauro. E quando eu falo que você pode compartilhar comigo a partir deste momento, o que é mais claro e acessível para você? Eu estou num ambiente aqui sem som, tá bem tranquilo. Ok. E quando eu falo de espaço simbólico, eu já percebo que você começa a ter algum tipo de visualização. E quando você tem esse tipo de visualização, que qualidade de imagem você tem? No momento, eu estou com uma qualidade boa de tudo que está ao redor, mas há minutos atrás parecia que eu estava no espaço mesmo, não tinha nada, sumiu tudo. Tá? Antes eu estava num espaço que não sei por que eu fui para lá, numa cachoeira, Uhum. bem nítido, que eu estive há 30 anos atrás nesse lugar, Ok. muito real, Tá fiquei até ótimo. arrepiado. Tá. E agora veio minha casa, mas vazia, não tinha nada aqui, nada. Mas isso é o que você está conectado no seu espaço simbólico. Isso, mas agora eu consigo ter noção do que está do lado, sofá, cozinha para a Ok. direita, Isso é o que você fala do espaço externo ao seu redor do seu corpo físico, certo? isso. Sim, isso. E no seu espaço interno e simbólico, existe alguma diferença nesse momento? Em questão de temperatura, quando eu estava lá na cachoeira, caiu muito, Tá? arrepiou, frio demais. Perfeito. Quando eu voltei para cá, aí melhorou e agora tá muito quente. Tá ótimo. E aí, você consegue localizar em que momento desse lugar que tinha tanta potência no seu espaço simbólico, em que momento você se transpôs agora para o espaço físico em que você está? Em que momento da minha fala isso aconteceu? Não, não consigo. Teve um Tranquilo. momento que eu não te escutei mais. Eu já Tá ótimo. fui Tá numa bom. transição de sair lá daquela cachoeira e voltar para cá. Eu não te escutei mais. Estava só, tipo, viajando mesmo. Ah, que bom. Que bom. Se eu te autorizar a abrir os olhos, você está tranquilo para isso? Sim, posso. Tá bom. Ó, então, a hora que você quiser. Tá bom. Maravilha. Eu vou parar de compartilhar aqui. Você tá bem, mano? Nossa, experiência nunca vivida. Oh, que bom. Oh, que Hum. bacana. Eba, fizemos o ponto já, então. Tá bom. Turma, quem quiser abrir câmera aí. Ô, Vini. Ah, voltou. Eba. Mas nunca vivida, tipo, você de fato foi.
É no... isso, é isso. É uma experiência assim que eu achava que eu não conseguiria, como eu relatei para você. Eu Ah, que consigo bom. relaxar numa música, um ambiente, mas assim, aqui agora, só tá eu e minha esposa, ela tá lá para dentro e com porta fechada, tá assistindo não sei o que lá no quarto, mas assim, aqui não existe nenhum barulho. E de repente eu fui parar nessa cachoeira, escutando pássaros alto, o barulho da água muito alto, e a temperatura do meu corpo eu senti mesmo, como se eu abrisse um freezer e ficasse perto ali, entendeu? Ah, Aí, logo depois disso, você falando em espaço, eu tentando me conectar com a minha casa novamente, mas estava tudo vazio. Até a parede não existia. Eu sei que eu estava apoiado na mesa e tentando recolocar as coisas aqui, mas ainda não conseguia. Estava meio que lá no meio do mato e aqui. E tá. depois foi completando as coisas. É incrível, incrível. Nada como não ter expectativa, né? Nada como rebaixar a expectativa a zero. Aí rola, né? Ah, que maravilha, que legal. Tá Acho que se bom. eu tivesse ido para o iceberg, eu tinha morrido, né? Que bom. Tá bom. Eu vou, sem te abandonar. Se você quiser depois, qualquer coisa, a gente continua conversando. Só para não perder a dinâmica da sala, gostaria. Tranquilo, Alê. Fica sossegado, Valeu. tranquilo. Obrigado Vou a acender a luz confiança aí, aqui, mano. só um minuto. Tranquilo. Aí o que eu vou pedir é outra pessoa disponível, querida, de coração, assim, que confie nesse que vos fala, para fazer a outra interação baseada no VAC V. Eu sempre estou disponível. Eba, Zé, tá bom. Só que antes de fazer, tá claro o que aconteceu aqui? Vocês conseguiram acompanhar Sim, que eu ia foi marcando as letrinhas? muito didático, muito bacana. Foi acompanhando certinho, vinculando Tá. com o que você estava apontando. Muito bacana. Isso, eu tava apontando quando eu estava fora e estava apontando, eu ia apontando o trajeto todo, fora, dentro, fora. Sim, Tá, perfeito. tá bom. Perfeito. Perfeito. Então eu vou fazer agora aquilo que, para onde evoluiu esse que eu fiz agora é o VAC-V, que eu aprendi como protocolo do Carlos Molina, nas aulas com o Carlos Molina, e que eu por muito tempo usei dessa forma, porque era o que eu sabia. E aí começou a ficar desconfortável para usar. E aí isso foi evoluindo e está nisso que eu vou oferecer para vocês agora, a partir daqui. Eu não sei aonde vai chegar mais para frente, mas por enquanto está do jeito que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Uhum. Então, Lu, Pati e Mauro, vocês fecharem as câmeras, por favor. Alê, posso fazer só uma observação aqui? Manda, Mauro, claro. O impacto foi tão grande do frio que eu recebi da cachoeira que eu estou tremendo até agora de frio. Não estava no início, Tá, mas eu estou aqui com dificuldade de me aquecer. tá. Você Normal? quer. E Hã? como que tava e como está a temperatura? Como estava antes? Só assim, é dúvida minha, viu, Ale? Desculpe. Zé, estava normal quando eu abri aqui, estava normal, tudo tranquilo. Até minha voz está saindo meio tremida, não sei se está notando. Então, assim, eu fui parar naquele lugar, literalmente, e está muito frio lá, está muito frio. Eu voltei, mas eu não estou conseguindo, estou congelado. Tá. Então, Vou Ale, fecha o olho colocar por um alguma segundo, outra. Mauro. Fecha o olho por um segundinho, Mauro. Isso. Mais do que a cachoeira, Mauro, ao longo da minha condução, eu por 3 vezes sugeri que a temperatura do seu corpo baixasse como uma reação ao seu nível de relaxamento. Então, se você é capaz de se permitir a sugestão de que essa temperatura baixe ao longo da minha condução, também você é capaz de se conectar com a minha condução de forma que esse processo se reverta, com a mesma qualidade, com a mesma intensidade que aconteceu. Eu vou fazer uma contagem, então, agora, de 10 até 1, e ao longo dessa contagem, de novo, este mesmo corpo que foi capaz de baixar de uma forma involuntária a temperatura,
Agora, porque é do seu interesse, ele voluntariamente será capaz de fazer essa temperatura se elevar. E essa elevação de temperatura começa agora em 10, e você começa a sentir cada vez mais o seu sangue circular em 9. É quase como se você pudesse ouvir o batimento do seu coração em 8, sentindo cada vez mais essa circulação aumentar em 7, cada vez maior essa intensidade em 6. Como se você percebesse que este sangue que bombeia no seu coração chega até a ponta dos seus dedos e volta para o seu coração em 5, cada vez mais forte, cada vez mais confortável, em 4, subindo cada vez mais. Em 3, uma respiração profunda, inclusive, que faz com que mais oxigênio alcance esse coração e esse coração bombeie ainda mais calor ao longo desse corpo. Em 2, se preparando talvez para quando abrir os olhos, tá com mais calor do que estava antes mesmo de fechar. E em 1, só quando você tiver certeza de que esse processo está contado a seu favor, da maneira como você deseja, aí sim você abre os olhos, eu vou permanecer em silêncio. E aí? Pô, cara, coisa Foi? boa. É? Nossa, esquentou de verdade. Ó, bicho, resolve o que você quer, filho. Tudo impressionante, cara. Você consegue fazer aparecer uns dinheirinhos aqui? Você resolve o Espera que você aí, quer? então. Próxima sala, os números da Mega Sena, tá, gente? Não, agora, impressionante, legal. Não Subiu sei aí? como que, não sei como que interage eu, você aí, mas realmente, cara, muito bom, Eba, que bom, Morão. Valeu. Vai bacana. e faz isso. Se precisar, interrompe e fala assim: olha, ó, vamos para lá, vamos para cá, É, tá? eu tava tremendo, juro, tava Tá bom, tá tremendo. bom, tá bom. Agora, Então, mas o que eu tô falei em foi paz. real. Por 3 vezes eu falei para você perceber que a temperatura do seu corpo estava baixando, tá? É que como a informação vai muito fragmentada, você não sabe em que lugar que foi. Mas foi o lugar onde se acolheu. Mais uma coisa, Alê. Em um certo momento, eu perdi o contato com você. Eu sei que tinha alguém falando, mas eu já não entendia mais. Eu estava, não sei se eu me larguei muito lá naquela cachoeira, não sei o motivo que eu fui parar lá, mas de lá para cá eu não sei exatamente o que você falou, né? Aí eu não sei, numa dessas palavras pode ter falado para baixar mais ou coisa assim. Não, não Eu sei, falei, me por perdi. 3 vezes, por 3 vezes eu falei, a temperatura do seu Tá, corpo baixou quando você estava no externo. Depois rever quando o Zé publicar esse vídeo, tá. rever o vídeo, você vai perceber os lugares em que eu falei para a temperatura do seu corpo baixar. Com certeza eu vou rever mesmo, porque foi Tá? muito interessante para mim, foi muito interessante. Ah, que legal. Bom, portas abertas então, né? Novas portas abertas aí. Bacana. Ah, valeu. Eu fecho minha câmera? Pode fechar, pode fechar. Tá. Tá bom. Zé, Oi, vambora? bora, tirar o óculos, né? Melhor pra você ter uma. Cadê o ali? Pode ser. Eu Não. te contei já do meu filho, Não. que uma vez eu estava fazendo assim, meu filho super difícil assim também, pior que eu, né? Pior que eu não, porque eu não sei se tem pior que eu para não entrar em indução, mas para ele era muito difícil. Mas um dia que ele estava muito mal, eu falei assim, puta, tô mal, tive uns pesadelos ruins, eu falei assim, você quer tentar? Foi mais ou menos o que eu falei pro Mauro, assim, um não você já teve, vamos pôr humilhação, né? Aí ele sentou aqui na poltrona, e aí ele tirou o óculos, pôs o óculos do lado, ele tem uma puta miopia assim, mas tirou o óculos, lógico, tá com o olho fechado. Aí daqui a pouco começa a interação, pá, vai, 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 vai. Aí eu falei assim, que foi, Ariel? Assim, pô, tá tudo embaçado, não consigo ver as imagens, mas assim, não, Ariel, porque você tá aprofundando, não sei lá o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, ah, não, já sei o que está acontecendo, cara, com o olho fechado, ele tateou, pegou, pôs o óculos com o olho fechado e falou, ah, agora eu tô vendo. Juro, eu juro, gente. Eu juro que isso aconteceu, Zé. Mas, enfim, sei lá, né? Vai saber, né? Tá bom. Ah, meu Deus, vamos lá. Vamos. Tá bem aí? Tudo bem.
Já Tá bom. dispensei todo mundo, já Isso, mandei. isso que eu ia falar. Já dispensei todo mundo, já tá todo Tranca, mundo. tranca o mundo Tran- pro lado de fora tá aí. todo mundo Isso. trancado. Isso. Chiudere il mondo fuori la scatola. Faço a menor ideia, mas tudo bem. Fechar o mundo fora da caixa. Mas obrigado. Vou Eu dormir mais acertei? aliviado. Vini, acertei? O Vini deve estar. Tá, joia. Tá tudo certo. O Vini deve estar. Vamos lá. É, Então vamos lá, Zé. Fecha o olhinho, meu Opa, querido. falaram meu Fecha. nome aí ou não? Que é, Vini? Falaram meu nome, não, né? Não, eu falei uma frase em italiano aqui, eu não tinha certeza que estava certa. Ah, uma dica. No, chiudere il mondo fuori la scatola. Ah, sim, sim. É É isso, così. né? É. É co- Tá bom. Então, Zé, fecha o olho e a gente vai fazer exatamente isso, um trânsito do que é o seu mundo externo e do que é o seu mundo interno, tá bom? E tem um amigo meu, poeta, músico, que ele tem um, um poema bonito, uma música muito bonita, e que no meio dessa música tem dois versos que para mim são muito significativos para esse momento, que ele fala que o mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. E é exatamente com isso que a gente vai trabalhar agora. E a gente vai trabalhar com o mundo de dentro e o de fora, pensando que os dois são povoados por sons, imagens e sensações. E pensando em sensações, sons e imagens, a gente vai transitar dos sons, sensações e imagens do mundo de fora por os sons, sensações e imagens do mundo de dentro. E quando eu falo dos sons, sensações e imagens, a gente vai começar a pensar apenas nos sons. Porque no mundo de fora, você tem os sons que estão ao seu redor. Porque mesmo que você tenha dispensado todo mundo, mandado todo mundo ficar muito quietinho, você com certeza deve ter os sons que estão ao seu redor nesse espaço físico. E não fossem estes sons, você tem o som da minha voz, que é o que garante a sua presença, que é o que garante a sua certeza, que é o que te ancora nesse lugar. Mas para além dos sons que vêm do mundo de fora, quais são os sons que você consegue elaborar no mundo de dentro, Zé? Quais são os sons que você, como músico, é? Quais são os sons que você talvez consiga materializar nesse espaço simbólico? Talvez sons de música, talvez sons de natureza, talvez sons de pessoas, talvez sons conhecidos, talvez sons imaginados ou desejados. Não importa. São aqueles sons que se comunicam com o seu espaço simbólico. Mas, para além dos sons do mundo de fora, conectados pela minha voz, e desses sons do espaço simbólico que você já é capaz de se conectar com eles, você também tem as sensações. Pensando que você tem as sensações do mundo de fora, que garantem que você perceba a temperatura ao seu redor, que você perceba, talvez e provavelmente, uma baixa umidade ao seu redor, talvez e com certeza, a roupa que toca no seu corpo, que deixa uma temperatura diferente da sua pele que está exposta. E que também ajuda você a ancorar nesse espaço físico em que você se encontra. Mas para além dessas sensações que são concretas e garantidas, quais são as sensações do mundo de dentro, Zé? Quais são as sensações que você consegue elaborar no seu espaço simbólico? Quais são as sensações que te agradaria nesse momento trazer para o seu espaço de imaginação, quando você pensa numa temperatura que seria a melhor temperatura do mundo para você agora? Quando você pensa numa umidade que seria a melhor umidade do mundo para você agora? Quando você pensa na roupa, que seria a roupa mais agradável do mundo para você vestir agora? Quando você pensa nos cheiros mais
sensacionais para você sentir nesse momento agora no seu espaço simbólico, que inevitavelmente vão fazer com que você sinta sabores deliciosos nesse momento no seu espaço simbólico. Mas para além dos sons sempre garantidos pela minha voz no mundo de fora, pelos sons que você acabou de elaborar e consegue materializar e consolidar no seu espaço de dentro, que competem com as sensações do mundo de fora, de temperatura e umidade, que também se confrontam com as sensações do mundo de dentro, que são aquelas que te interessam, com qualidade, com temperatura, com conforto acima de tudo, a gente pode começar a pensar em imagens, né? E quando a gente fala de imagens, para além de sons e sensações, você sabe exatamente o ambiente físico onde você se encontra. Você sabe exatamente o aparelho que está na sua frente, que tem a minha imagem posta nele. Você sabe exatamente a cor da roupa que você veste. Isso tudo também te ajuda a ancorar nesse lugar em que você se encontra e que te dá bastante segurança. E que só permite com que o seu espaço simbólico seja cada vez mais povoado de maneira audaciosa, corajosa, dedicada e imaginativa. Porque no seu espaço simbólico agora, você é capaz de trazer à tona imagens, talvez conhecidas, talvez desejadas, talvez imaginadas, de coisas, lugares, pessoas, ou até mesmo daquilo que eu jamais pensei que pudesse ocupar um espaço de imaginação. E mesmo com sons no espaço físico e no mundo de fora, mesmo com sensações no espaço físico e de fora, você percebe que as imagens do espaço de dentro vão ganhando cada vez mais contorno. E os sons do mundo de fora só fazem com que essas imagens do mundo de dentro ganhem cada vez mais qualidade e garantam cada vez mais como fortes, poderosas e cheias de contorno e vida. E quando eu falo, Zé, de sons, sensações e imagens, qual desses três aspectos se faz mais presente e com mais qualidade para você nesse momento, no seu espaço simbólico e de imaginação? As imagens. E que imagens você carrega nesse espaço de imaginação, Zé? Uma antiga foto do meu pai. Tá. Essa foto, ela está em algum lugar ou ela está simplesmente suspensa? Suspensa, não vejo nenhuma base nela. Tá. E quando ela está suspensa provavelmente com um contorno. Esse contorno tem cor, tem textura, tem o quê? É como se fosse um nada, é um espaço negro. Tá. Você percebe que ao fundo desse espaço negro, talvez sensações e sons venham acompanhados? Sim, E o que que vem acompanhado desses espaços, né? os sons do meu trompete, acompanhado por um piano. Mas não é você que está tocando, Zé. Não, Mas você percebe que o som do trompete começa a aumentar? sim, E você percebe que na medida que o som do trompete começa a aumentar, você começa a perceber que aquilo que era negro começa a ganhar contorno, talvez uma sombra mais esmaecida, e começa a ganhar outras qualidades e talvez formas e profundidades? sim. Ah, a foto do seu pai ainda está disponível para você, Zé? Não, Tá bom. Essas imagens que ganham contorno e profundidade, elas são reconhecíveis para você?
ou simplesmente são por fruto da sua imaginação? São frutos da minha imaginação. Tá bom. Se eu fizer uma contagem para que você emerja e abra os olhos, você se vê em condições de, de voltar a interagir normalmente? Sim, Tá bom. Então eu quero que você guarde esse espaço, se for do seu interesse, para que a gente volte a ele sempre que você quiser. Tudo bem? sim. Tá bom. Então eu vou contar de 5 até 1, para que você se recomponha e a gente possa continuar a nossa conversa. E em 5, você vai abandonando esse espaço simbólico. Em 4, o mundo de dentro vai ficando só no mundo de dentro, ao qual você pode acessar sempre que for do seu interesse, com a condução de alguém ou não. Em 2, cada vez mais atento e desperto. Em 1, completamente restabelecido nas suas funções, conectado com o mundo. E quando você estiver pronto para abrir os olhos, que você o faça. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Eba, Sim. tá bom, Tudo normal. tá bom. Quase tudo bem. Agora está bem. Tá, ah, Agora sim. tá ótimo. Gente, abre câmera aí. Vamos conversar a partir daqui. Senão fica só eu falando. Quer dizer, era para só eu falar até agora, lógico que eu estava conduzindo, né? Ô, Nil. Oi, querida. E aí? E aí, Lu? E aí, Nilce? Então, pensando em protocolo, eu precisei daquilo que eu fiz antes com o Mauro. Aquilo foi super importante, né? Sem aquilo, eu não teria chegado nessa elaboração que eu cheguei com o Zé, com a liberdade que eu tenho agora de conduzir para outros lugares. Eu ainda fui mais diretivo do que eu costumo ser, porque queria fazer de uma forma mais rápida. Mas eu vou trabalhando com a pessoa de um jeito mais extensivo, com mais calma, com mais tranquilidade, baseado no quê? Numa fragmentação e pedindo que a pessoa vá estabelecendo focos e focos e focos e foco sobre foco, foco sobre foco. Isso vai fazendo com que ela vá rebaixando cada vez mais. Enfim, é isso para começar. Perfeito, Ale. Ale, Não, perfeito, é, perfeito é outra coisa, né? é. Mas é bem diferente, né? Mas é difícil para eu falar porque eu não tava, eu tava focado no meu processo, né? O que eu acompanhei do Mauro foi bem didático e ficou bem claro ali o protocolo sendo feito, né? Porque também você estava lá com ele sendo ticado na medida que eu Ticado fazia, na né? medida É, que você fazia. aqui eu Mas, não tinha como ticar, porque a tentativa é que ele seja o mais orgânico possível, apesar de não sê-lo, né? sim, Enfim. sim. O meu processo, como quem passou pelo processo, é, é algo muito parecido com o Mauro. Eu não sei o porquê veio aquela foto. Eu não sei por que veio aquele animal em extinção que apareceu em um dado momento. Não sei. Em extinção não, já extinto. Que apareceu. Mas a questão
não é nem o porquê, né, do processo, porque não dá nem para a gente pensar em eficiência, né? Não é esse o foco. Mas e é difícil, né, falar sobre o Ale, porque o Ale sempre tem um flow muito bacana, né? Então é difícil até identificar quando é protocolo e quando não é. Tá. Pensando que o que foi agora foi só uma indução, né? Sim. Para não entrar em protocolo de tratamento, porque acho que quando a gente discute no grupo, o que a gente está falando é justamente da questão dos protocolos de tratamento. É que eu acho que não dá para trazer isso como Não prática dá. para cá. Por isso que eu propus esse protocolo que é só de indução. Perfeito, Enfim, perfeito. Não, mas é bem por aí mesmo, o Ale. A questão é, de onde surgiu a ideia dessa sala, né? Veio com a constante busca dos participantes ali da sala por protocolos. E o que você, Ale, trouxe do protocolo e acha essencial e não pode faltar dentro dos seus processos, tanto de indução quanto de terapia mesmo? tá. Quando eu penso nos processos terapêuticos, o protocolo ele é como se fosse uma referência, é como se ele fosse uma indexação de uma jornada, Uhum, né? Basicamente, a minha perspectiva, né, é que ele é a indexação de uma jornada, mas colocado o quê? Em forma narrativa, né? Porque uhum, a gente precisa dar andamento a alguma coisa. Então, se você entende, se você consegue, todo mundo mais ou menos entende essa expressão, né? Tirar o matrix daquilo que é o protocolo, você vai adequar ele a cada momento que você for aplicar aquela técnica. E aí você consegue fugir do que é aquele script, né? Aquela letra escrita. uhum, Então é como se você reduzisse ainda mais o que está colocado no protocolo, para a partir disso você ampliar para aquilo que diz respeito a você. É muito confuso isso que eu falei? não, não. É que Tá. toda vez que a gente começa a conversar sobre protocolos ou protocolos mesmo e técnicas, né? Eu imediatamente me vem à mente quando ali o John Loverduff, eu não diria descobriu, o Vini que tem a frase correta, quando ele identificou ali o metapadrão, Hum. né? E a partir dali ele começou a perceber que era realmente um padrão que se repetia no processo no processo terapêutico, num processo de dessensibilização, né? E talvez seja isso que falte um pouco, né, Ale? Entendermos qual é o processo ali que está acontecendo, se livrando do protocolo. Eu vou falar por mim e vou deixar o pessoal falar também. Nos primeiros atendimentos que eu tive, o meu protocolo caiu por terra. Primeiro, primeiro. A pessoa não respondeu conforme o protocolo dizia. E aí eu tive que me virar nos 30. Aí eu tive que correr para outros lugares ali, bate aquela insegurança e a gente acaba fazendo, né? Mas é isso que eu acho que seria interessante. Alguém mais tem alguma história bacana aí que possa falar pra gente a respeito dessa questão do protocolo caindo por terra? Ó, o Ivan abriu câmera e áudio. Eu acho que ele quer falar com a gente. Ah,
eu quero só pontuar uma coisa aqui, contar uma história que aconteceu agora aí que eu percebi. Tá bom meu áudio aí? Tá ótimo. Alto e bom Tá, som. tá. Ale, me corrija se eu tiver equivocado, por favor, tá? O que eu notei foi o seguinte: você pegou o protocolo original, compreendeu e adaptou ao seu estilo. Mas eu notei um padrão também nesse processo sem o protocolo. E pode ser que eu esteja equivocado, tá? Mas foi uma percepção que eu tive de um padrão, de qualquer forma, mas era o teu padrão. E eu posso estar errado, mas eu percebi, por exemplo, você, ao invés de fazer sequência visual, auditivo, sinestésico, visual, externo, depois ia para o interno, você estava fazendo externo, interno, interno. Até o momento em que o cachorro latiu, você estava numa sequência. E como você é ator, Eu não pude ignorar, né? pois é, né? É aquela coisa que dizem, quando o elefante está na sala, não adianta você fingir que não está acontecendo nada, né? É. E como você é ator, está acostumado, deve ter feito já muito teatro de rua, talvez, grandes oportunidades de aprendizado é quando aparece o cachorro, o bêbado, né? E aí é nessa hora que eu achei perfeito. Esse cachorro foi uma participação providencial, porque mostrou, eu acho, que justamente isso. Aquele momento em que se você está pendurado no protocolo, seja o protocolo oficial, ou seja no teu próprio protocolo, você se lasca todinho, né? Quando o cachorro late. E aí você tem que aprender a lidar com isso. Aí é que entra essa coisa, acho que você falou. Você compreender o funcionamento da coisa, né? Tirar a matrix do negócio para poder rebolar. Eu acho que é nesse momento que cai por terra o protocolo, né, Zé? Sim, Que é o que você falou. É, assim, sim. o protocolo nos serve e não nós servimos a ele, né? Eu acho que é completar o que você está falando, Ivan, né? É. Acho que é isso que é a diferença. Vou dar um exemplo religioso para que vocês entendam um pouco isso. Vocês sabem o que é um racídico? Não. Um judeu ortodoxo? Esses tá muito na moda agora no Netflix, né? Esses judeus com aquele chapelão, aquela coisa, já viram essas imagens, né? Sim. Então, aquele judeu é só um religioso, ele não é um rabino, ele não é nada, ele é uma pessoa comum dentro do ambiente judaico, mas aquela é a roupa que ele usa. Tá. Vocês sabem que homens e mulheres ortodoxos não se tocam, né? Estou contando para vocês uma coisa. Eles não se tocam em nenhuma circunstância, porque para que vocês entendam, uma mulher que está impura e a mulher impura é a mulher que está na sua menstruação, a mulher que está menstruada, ela está impura, então ela não merece ser tocada, porque se ela está menstruada, ela não pode fazer aquilo para que ela foi feita, que é ser fecundada, né? Então, se ela está impura, ela não será tocada. Então, para que ninguém saia na rua perguntando para cada mulher se ela está menstruada ou não, eles simplesmente não se tocam e acabou. Mas, dependendo das circunstâncias, se for necessário e se a vida estiver em perigo, essa regra simplesmente cai por terra. Contei uma história imensa para falar que já pensou, né? A pessoa está lá com risco de vida, mas a regra é colocada acima da vida da outra pessoa. Então, né, por mais que aquela aparência que todo mundo tem uma certa já construção cheia de clichês em função de seriados, essas coisas, uh, eles próprios, né, que têm aquela forma rígida, também não estão a serviço do protocolo, das regras, das leis. Elas estão a serviço da vida, né? Então, acho que a vida está acima de tudo, em qualquer circunstância. Então, qual é o objetivo traçado? É aquilo que está acima de tudo, em qualquer circunstância. E História tem um comprida, risco. falar pouca coisa, mas tudo bem. Não, foi Não, top demais. é ótimo. E eu tava refletindo aqui uma coisa, um perigo do protocolo
tem a ver com o tema da última sala, com o Paulo, né? Que é o perigo de nos tirar da presença plena, né? É, Diz que mais de 70% dos acidentes de trabalho acontecem com profissionais experientes, não com novatos. Olha que coisa interessante. Por causa dos automatismos, né? Sim, é bem por aí. Interessante isso. é o famoso hora errada para economizar energia, né? É. É, Vinícius tinha de. É literalmente isso. Vinícius, queria falar alguma coisa, Vini? Mas o meu microfone tá ativo aí? Tá? Estamos te escutando em alto e bom som. É que agora já veio outras coisas, né? Sabe como é a nossa mente, né? Já, agora, eu já tô no de agora, não no que eu tava antes. Em relação a essas regras, é legal isso, né? Tipo, a sobrevivência é como se fosse a regra primária. Então, É. independente de qualquer regra, a sobrevivência ela vai sobrepor. Isso em qualquer coisa, né? Não só em relação aos protocolos, mas em relação a tudo na vida. As regras elas quebram, né? Quando a sobrevivência é ativada, quando é necessária, né? Então é interessante isso. Em relação ao protocolo, eu vejo um pouco assim. O protocolo é mais ou menos como um exemplo, né? É um modelo. Então você aprende não é uma técnica. A técnica não é o protocolo. A técnica é um conjunto de conceitos, né? Para uma determinada finalidade. O protocolo é a técnica aplicada para visualização. Então é como se fossem casos, né? Você vê casos, mas você não vai fazer exatamente como aquele caso que você leu. Você aprende através de casos, mas você não vai fazer exatamente o que aconteceu ali. Por quê? Porque a usabilidade não é em cima do protocolo, mas em cima da pessoa, né? Que você está trabalhando. Então a pessoa que vai trazer a utilização. É que nem o cachorro. O cachorro apareceu, utiliza o cachorro, então você vai sair do protocolo, né? Então vão aparecer um monte de coisas que vão te tirar do protocolo, mas você pode ter ele na mente, você pode ter vários protocolos na mente, e eu acho que a grande sacada em relação a protocolos é isso. Você aprender os protocolos, entender os conceitos fundamentais da onde surgiram os protocolos, né? Você estudar, e depois de muito tempo de prática, isso já vai ser uma parte de você, né? Já vai ser um aprendizado inconsciente, onde você vai poder mesclar protocolos, onde você vai poder utilizar pedaços de protocolos, e, enfim. É muito difícil seguir um protocolo à risca, porque tem essa questão do outro, senão você está isentando qualquer coisa que venha surgir do momento terapêutico. O momento terapêutico tem um monte de utilizações que no protocolo não vão existir. As variáveis, as famosas variáveis, né? Então, tudo vai ter variável. E o protocolo, se você ficar fixo num protocolo, você vai perder as variáveis. E é mais ou menos o que o Ivan falou, né? Não estar atento à utilização, aos recursos que o outro está trazendo, é se isentar das variáveis, é perder as variáveis. Você vai estar seguindo só a sua noção, né? O seu pensamento e não o pensamento do outro. Enfim, acho que é mais ou menos. Eram outras coisas, tá? Mas como surgiram essas, aí eu vou ficar com essas por hoje. Diga, Dilcimar. Tá sem som. Tá sem som. Eu acho que é o teu fone. Tá ouvindo? Agora começamos a te ouvir. Tá ouvindo então, né? Tá ouvindo? Sim, sim, agora estamos. Tá, então tá. Venha da roça agora falar, né? Para mim é que tudo tem que simplificar e colocar assim no mais prático ali, porque aí eu entendo melhor. Perfeito. Então, no caso, o protocolo seria o caminho que eu vou seguir de levar até o cliente a indução. Porque quando o Alê estava fazendo, eu fechei os olhos aqui, eu fiquei olhando aqui assim, quando vi, daí a pouco eu já fui fechando os olhos.
onde vira é o zoinho. E nisso, eu fui me levando. Só que eu só saí quando você falou Zé. Aí você chamou, pô, epa, não sou eu não, gente, é o Zé. Não sou eu. Então, quando entrou o cachorro, eu estava no meu mundo interno, era trazendo para mim essa felicidade, uma felicidade, e eu no meu quintal, com meu marido, sentindo uma gratidão, uma felicidade de tudo imenso, a gente olhando o espaço que a gente tem aqui, falando a respeito disso, era uma coisa gostosa. Então, vinha essa. Muito gostoso. O cachorro latiu aí. Quando o cachorro latiu, aí apareceu os meus cachorros junto, e o meu marido e eu brincando junto com os cachorros. Então, eles começaram a fazer parte também da história, com esse latido do cachorro aí junto. Então, esse protocolo, né, esses nomes bonitos que sempre falamos nos livros, né, são tão bonitos assim. Então, seria o caminho que te leva até a indução, certo? Ou eu estou errado? Porque é um protocolo. Então, você vai seguir algum lugar. Então, chegou a um certo ponto, apareceu o cachorro. Opa, você introduz ele ali naquela história e continua um desenrolar, um Você caminhar já diferente. foi. Você casou no papel, Nil? Você casou na igreja? Não, Não. não, Você já participou não, de não um gastei. casamento? Já, Sim, já participou de algum? sim, Você sabe que sim, todo casamento tem uma coisa que chama cerimonial? sim. Uhum. Tá. Como é que é o cerimonial de um casamento? Tá. Passo a passo, primeiro, né? Entra na igreja, aquela coisa toda, o padre, né? Até chegar lá na frente, o padre começa a fazer um ritual ali, fala, Isso, mas o chamam. cerimonial, ele tem cada um dos passos. O padre vai Uhum, entrar, padrinhos, as madrinhas vão entrar, padrinho vai entrar, você vai colocar, cada um vai ficar nessa posição aqui. O noivo vai é, entrar nessa circunstância, a noiva vai entrar nessa circunstância. Isso tudo uhum, é o roteiro, né? É como se fosse o sim, roteiro desse casamento. É esse cerimonial. Esse sim, cerimonial é o seu protocolo. Só que você está preparada hum, para o vestido da noiva, da madrinha rasgar quando ela estiver subindo no altar? sim, Você pois está é, preparada, de repente, para o sim, padre não ter a água ou o vinho que ele precisava ter, para alguém esquecer a aliança, para acabar a luz da igreja, né? Enfim, para a aí noiva vem demorar mais tudo. do que devia. O pajem é ótimo para acabar com o protocolo de casamento, geralmente. Ele é. Por exemplo, Geralmente, Geralmente são eles que quebram. geralmente é isso, é. E aí nós Certo, chegamos. sim. É, pode continuar, é Nil. assim, o cerimonial tá lá para quê? Para que todo mundo saiba o que tem que acontecer. Uhum, Mas todo mundo tem que estar atento e pronto para que aconteça algo diferente. Eu acho que é um pouco isso, a mesma coisa você pensar no protocolo. Né? Um pouco o que juntar o que o Vini falou e o que o Ivan falou. Os dois, cada um de um jeito, uhum, falam mais ou menos a mesma coisa. É o, e o que o Shakespeare falou lá no Hamlet: estar pronto é tudo. Ato 5, cena 2. É, uhum, E aí nós entramos na seguinte questão. entendi. Nil, e aí? Você tem mais alguma dúvida nesse momento? Não, porque é o que eu tinha imaginado mesmo, que seria o protocolo seria esse caminho. Então, no caso, seria o caminho até chegar ao altar. Então, o caminho é para fazer isso, aqui fica assim, né? Então, a estrada, o caminho, né? O lugar que vai estar caminhando realmente é para esse, né? Com essas, né? Então, eu vou, dependendo do lugar que vai estar fazendo, levando até aquele momento, seria essas regrinhas, né? Que temos hoje, né? isso. Coloca isso, faz Agora, isso, vá que vê, né? vai Você ser usar melhor esses termos. Vai ser melhor para você, Nil, se você souber por que que as madrinhas entram primeiro, por que que o noivo chega Uhum, primeiro, por que que a noiva uhum, vem depois. Se você souber o sim. porquê de cada uma das coisas que estão acontecendo, você vai poder interagir melhor para qualquer mudança que venha a acontecer, né?
Você pode simplesmente seguir o cerimonial, você pode simplesmente seguir Uhum. o roteiro que está estabelecido. Mas se você entende a razão pela qual as coisas estão acontecendo naquela sequência, você está mais preparada para, inclusive, para materializar elas, né? Você materializa elas com mais propriedade. Uhum. Em vez de suspensão. Estamos preparados. Isso. Estamos preparados. Beleza? Nossa, Usuário do Zoom, eu não sei quem é você está sem nome. isso, eu tava Levanta a perguntando mão. aqui. Pode falar, fica à vontade. Meu nome é Vanessa. Eu achei que tivesse com o nome aí. Ah, não tá, Vanessa. Você que é a Vanessa Vanessa Carange. Caranges, e que bom. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Então, hoje até lá no grupo, mais cedo, eu coloquei, sem nem saber que a live, que hoje vocês iriam falar sobre isso no grupo, ou aqui no encontro, mas eu falei exatamente isso. Eu pedi para botarem no grupo, quem tivesse para compartilhar, scripts, né, de terapias. Exatamente porque hoje eu estava vendo sobre isso. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, sem tirar uma vírgula, mas eu acho que para chegar, exemplo, no nível do Alê, de poder conduzir essa técnica como ele fez hoje, com a leveza que ele fez, eu acredito que com certeza ele, como ele disse também que no começo ele fez, né? Ele seguia aquilo. Então, acho que é realmente prática, né? Você tem que praticar para você realmente entender o passo a passo e poder fazer do seu jeito. Então, acho que a gente tem que realmente ver como é que é, seguir um roteirinho, direitinho, um script, para aprender e seguir, né? Não, então é muito louco, Vanessa, porque tem uma turma do grupo, como a comunicação escrita dentro do grupo de WhatsApp é super impessoal, tem coisas que parecem absolutas, né? E aí a gente vê colegas que, inclusive, a gente respeita, né, falar assim, serem categóricos numa inovação. Ah, eu acho usar protocolo um absurdo, ou se Pois não é é. essa frase, coisas parecidas com isso, a vontade de perguntar, não, mas espera aí, atire a primeira pedra quem nunca usou. Quem começou? Quando você começou, você fez o quê? Né? Tipo isso. Isso. A gente começa. Eu vou falar de novo da cultura judaica, porque eu estou fazendo um espetáculo completamente envolto de cultura judaica, então eu estou com isso pipocando por todos os poros, né? Mas tem uma coisa na cultura judaica que é muito comum, que existe uma série de hábitos que, que os judeus têm, né? E aí, sempre tem um rabino ou sempre tem um sábio a quem os mais jovens vão perguntar. E eles perguntam, mas por que eu tenho que fazer isso? Ele fala assim, simplesmente faça. Né? Eles falam exatamente isso, faça, reproduza, repita. Né? Repita e repita e repita. Depois, uma hora, você vai entender. E é engraçado que, naturalmente, essa resposta ela nunca é dada de uma forma clara, consciente, e eles acabam entendendo as coisas por que elas estão acontecendo do jeito que acontecem. É muito legal. Então, é um pouco isso, é que nem criança. A criança aprende assim, a criança aprende por repetição. Não, ela não tem uma razão. Não adianta você explicar para ela assim, olha, você precisa pegar o garfo e comer desse jeito para não se sujar inteiro. Assim, não, só faz. Só faz. Né? É isso. Eu queria citar um exemplo do arroz. Quando a gente é adolescente, a gente não sabe fazer arroz. Você precisa ter uma xícara de arroz para as duas de água, senão teu arroz fica um lixo. Mas a coisa vai melhorando, você vai aprendendo, faz o arroz hoje de olho. Às vezes tem gente que ainda precisa da xícara como medição, mas normalmente a pessoa já, de tanto fazer, ela faz no olho, vai fazendo. E aí não precisa mais da receita. Sabe a quantidade certa de sal, a quantidade certa de água, o arroz fica sensacional. Com tudo, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente chega na seguinte situação, Ale. Vamos aproveitar o arroz. Vamos aproveitar o exemplo da Lu. O que não pode faltar? O que é base para a gente começar agora já pensar em se livrar do protocolo?
o que não pode faltar ali dentro de um processo terapêutico? Vamos, para já exemplificar, eu vou trazer o exemplo, uma fala do Alberto Derisola, que ele diz que existe um tripé, né, de psicoeducação, dessensibilização e reframe. Esses três não podem faltar dentro de determin... Não é que não pode faltar, um ou outro pode faltar, porque às vezes eles se mesclam, né? A verdade é essa. O que que você pode nos falar sobre isso, Ale? O que que você considera, dado esse exemplo que eu acabei de passar? Então, cada coisa que eu penso, ela vem imediatamente anulada por uma situação em que ela não se enquadra. Por exemplo, uma coisa que eu penso eu acho que o mais importante disso tudo é, ao longo do processo, você se mostrar seguro, né? Porque o simples fato da pessoa estar numa situação de clínica, ela já estabelece uma forma de dissociação. Por princípio, já está dado o início de processo terapêutico, por mais que você, como terapeuta, ache que nada aconteceu ao final, você não precisa sentar na tranquilidade de falar, só porque a pessoa veio aqui alguma coisa aconteceu. Não, você vai usar todos os seus recursos para que o melhor aconteça, mas saiba que o simples encontro já estabeleceu algum tipo de modificação, né? Ela pode não se consolidar, ela pode não ser suficiente, ela pode um monte de coisa, um monte de não pode vir atrelado a uma certa insatisfação ou frustração no final do processo. Então, mais importante de tudo é você se mostrar seguro. Se você se mostrar segura quando você tem uma outra pessoa diante de você. É que quando eu falo isso, eu vejo que tem horas que a melhor coisa que eu posso fazer é também me mostrar vulnerável para o meu paciente, né? Mas aí são situações específicas, enfim. Essa coisa da a vulnerabilidade intencional quando eu estou em situações de prática clínica. Mas acho que é muito específico quando eu falo isso. Então, eu reafirmo, acho que a coisa mais importante é você estar seguro e transmitir segurança para o seu paciente, né? Inclusive, então, eu estou falando enquanto eu estou pensando, né? Talvez esta vulnerabilidade ela possa vir acompanhada de segurança quando você se mostra vulnerável para o seu paciente, mas sem que isso te abale emocionalmente. Gente, eu elaborei isso agora, não vim com isso pronto. É claro isso que eu estou falando? A Sim. questão não é se você é vulnerável ou não. É se você está tranquilo no momento que você está interagindo com o seu paciente. Então, Isso essa, mesmo. Saber lidar com a vulnerabilidade, né, Ali? isso, exatamente isso, Ivan. Se o seu paciente percebe que quando você se mostra vulnerável, você se humaniza para o seu paciente. Ao mesmo tempo que, quando você se mostra vulnerável e consegue manter a tranquilidade, você se humaniza e oferece um bom modelo para o seu paciente. Quando você se refere à tranquilidade, você se refere à segurança do terapeuta aplicando a técnica com o cliente, né? Isso, para qualquer coisa, Lu, mesmo que você internamente saiba que você desviou a rota do seu protocolo, que você chegou num terreno que você pode ser que você não conheça, né? Se você se mostrar inseguro e transmitir essa insegurança para o seu paciente, você prejudica muito o processo dele. E a vulnerabilidade, ela esbarra muito nisso também, né? Mas a vulnerabilidade não vem necessariamente atrelada à insegurança, né? Sim. É o looping da ansiedade. É, Você, você se vê vulnerável. Se você permitir que isso te abale, você aumenta o looping, né? Isso te torna mais vulnerável. E essa isso. maior vulnerabilidade te deixa mais ansioso.
Queríamos é quebrar esse loop, né? Saber como lidar com isso, né? Exatamente. Você conseguindo administrar isso, e aí é uma coisa que eu acho que levou-se para uma leitura muito superficial, quando a gente, lá nas primeiras aulas de hipnose, a gente ouviu falar da tal da capa do mago, né? Eu vejo uma turma exercitando esse conceito de capa do mago, às vezes de uma maneira bem distorcida, assim, tentando se impor e não conquistar e não seduzir, né? Tentando que a capa do mago se imponha mais do que se faça respeitada. Mas enfim, mas aí é também um lugar muito subjetivo esse que eu estou entrando. Aí é Não outra dá pra sala. passar. É outra sala. É isso mesmo. Mas, Vanessa, esclarecer um pouco. Assim, na verdade, esclarecer, acho que não esclareceu, né? Mas se tranquiliza a esse respeito, viu? Tá, Tá. não, né? Se tranquiliza a esse respeito. Até porque eu hoje, nos meus atendimentos, eu sigo um pouquinho, né? Tem certos protocolos, e eu vejo que realmente, naturalmente, cada, a cada atendimento vai mudando. Você pega e Isso, quando você vê, você já está alterando aquilo, você já está mudando. Mas é para isso. realmente conseguir isso, eu tenho que ir seguindo. No início, eu tenho que ir seguindo certas técnicas, né? Aí depois ela vai. É isso. E vai ganhando fluxo daqui a pouco. E aí, daqui a pouco, você não precisa nem pensar que protocolo você vai usar, né? Já vai no automático, né? É. Perfeito, muito bom. É o que o Paulo colocou lá no grupo, né? Conseguir fazer a baliza na rampa sem pensar no que está fazendo. Sem É pensar no que muito está fazendo. Eu tenho Exatamente. uma pergunta aí para vocês. Claro, Ivan. Você acha que é válido ter por exemplo, você vai aplicar um protocolo de algum procedimento novo, ou algo que você está aprendendo? Você acha que é válido a pessoa ter um plano B? Ter uma porta de emergência, por exemplo, putz, não funfou. Ter uma coisa na manga ali para conseguir contornar, para de repente dar mais segurança para a pessoa, para lidar com essa vulnerabilidade justamente. Ó, Ivan, quantas vezes eu não entrei numa sessão prospectado para usar algum recurso e o que o paciente entregou foi outra coisa e me tirou daquilo que eu pensava. Não foi nenhuma nem duas, assim. O que você tem é o que o pessoal fala, você tem que estar com a caixa de ferramenta aberta e disponível na hora, né? Se você está achando que você vai martelar um prego, né? Se está com o martelo na mão e aparece um parafuso na sua frente, mano, você dá um jeito de trocar rápido para a chave de fenda, porque senão você vai estragar o parafuso, né? Parece um cachorro latindo. É, Aí exatamente. pronto, já mudou tudo. Mas é que quando você faz a pergunta, Ivan, é um pouco como se. Estou pensando aqui na pergunta. Eu acho que eu entendi um pouco o Ivan, até porque eu acho que eu passo um pouco por isso. Como eu ainda tenho pouco tempo, não tenho muita experiência, então eu tenho esse medo de realmente estar aí no atendimento e aquilo que eu planejei não tem nada a ver e eu tenho que ter uma segunda técnica, vamos dizer assim, para aplicar, né? Então, assim, eu quando vou para o meu atendimento, eu já converso antes com a pessoa, né? Para saber realmente o que é que ela quer tratar e tal. E em cima daquilo, eu já vou com alguns protocolos e meios que encaminhado. Não que eu vá fazer exatamente aquilo, mas eu já vou sabendo mais ou menos o que é que o que eu vou fazer, né? Eu até escutei uma pessoa falando um dia dizendo que não se deve estudar antes o problema da pessoa para atendê-la, né? Mas eu acho isso, eu não sei se eu que estou errado ou ela que está errada. É até uma hipnoterapeuta famosa, não vou dizer o nome, mas ela é famosa. Aí eu disse, como eu posso estar errada, mas eu prefiro estar estudando para entender um pouco o processo
da pessoa e poder tentar aplicar as técnicas nela, né, os protocolos, do que ir no olho cego. Acho que a pessoa pode ir realmente assim, depois que tiver bastante prática, como vocês dizem, depois que aprender bastante, vai no automático, né? É Isso vem, estranho isso isso do vem muito da movimento. PNL, não vem? Da base da PNL. Eu não tenho uma formação É, vindo da PNL, porque a PNL que quer muito, que tem essa questão de, não, o que vir ali a gente vai resolver, não precisa me falar nada, que a PNL resolve, e talvez seja baseado nisso, né, Vanessa, que essa pessoa deve ter é, falado. na verdade, quem falou isso foi uma pessoa da hipnose mesmo. Certo, Da hipnose mesmo. Mas essas técnicas que eu estou falando é mais da PNL mesmo. Mas quem falou isso foi uma pessoa da PNL, da hipnose. entendi. Diga, Ale, desculpa, te interrompi. Não, não, é só assim. O que que você quer dizer quando não estudar a pessoa? Não estudar, por exemplo, a pessoa chega com um diagnóstico, você não estudar o diagnóstico, ou você não estudar a pessoa? Eu não entendi o Não, que não tipo, estudar. no que ela disse no caso é tipo assim, eu vou atender uma pessoa amanhã, a fulana de tal. E aí eu não conversar com ela para saber o que é que realmente ela quer tratar, conversar sobre os problemas dela, só ter o pré-tal que acabou, entendeu? Não ter uma conversa depois para entender melhor certas atitudes da pessoa e não fazer um cronograma, tipo, sentar e ver o que você pode trabalhar com ela, entendeu? As técnicas do que ela está querendo ser trabalhada, essas coisas. Sem anamnese. Sem anamnese. Não, feito anamnese, mas vamos supor, porque no caso dela, porque no caso dela, na verdade, ela trabalha naquilo de você ter no máximo 2 sessões. Ela vende um pacote de 2 sessões. Então, para ela, eu acho que é por isso que ela diz que não pode, não estuda cada atendimento que vai poder fazer com a pessoa, porque só são 2 ali, né? Uma anamnese ali rapidinho, puf, pronto, acabou o tratamento da pessoa. Tá, ó, uma Zé, coisa, acho que ela Vanessa, está falando de estruturar a sessão, né? É hum, isso, estruturar a sessão, exatamente. tá, vê se faz sentido o que eu vou falar, Vanessa. Talvez não é um pouco a maneira como você estabelece o diálogo, a anamnese com o paciente. Talvez seja alguma coisa que eu também já ouvi professor falar, na preocupação de não deixar o paciente criar historinha. É disso que você está falando? Não é disso. Exemplo, essa pessoa, ela dá aulas, tá? Aí ela disse, eu não concordo com pessoas que falam que você tem que elaborar realmente um protocolo, preparar um atendimento. A pessoa tem que deixar sentar lá e deixa o que a pessoa quiser falar e pronto, acabou. Claro que a pessoa vai falar o que ela quer, mas diante do que ela já te disse, da anamnese, do pré-tal, que você começar elaborar algo, né, para fazer com aquela pessoa, um tratamento, não só com dois atendimentos como eles vendem, entendeu? Você ter aí na segunda sessão, você na terceira sessão, você já saber mais ou menos o que você vai seguir. No caso, do que eles falam é que não é para seguir esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que não sei se você conseguiu me entender. É, é que continua vago, né? Não o que você está falando. É vago pensar nisso como uma regra, Pois porque, é, porque às vezes numa conversa, às vezes a pessoa está conversando de uma coisa, aí começa a conversar de nada, começa a conversar de outra coisa, e surge um elemento completamente externo que nem passou pela cabeça dela que fizesse parte da questão dela, e pela sua sensibilidade você pode trazer aquilo, e aquilo às vezes é fundamental para aquela história inteira. E para ela não significava nada. Então, é vago isso. Se eu usar Assim, metamodelo, Vanessa, será que não é. Vanessa, será que a técnica base dela é hipnose regressiva? É regressão? regressão. É ah, regressão. É isso, Ale. é É isso, isso, tá, né? tá bom, É. tá. Que aí eles só usam regressão e pronto, né?
Então, é algo aí que a gente está conversando exatamente por causa disso. É ter somente o martelo O para martelo e quando pregar, aparece. apareceu o parafuso. É. É mais ou menos isso, Vanessa. E aí tem tanta coisa, tem deslocamento de sintoma, mas tem tanta coisa que pode entrar aí no meio, né? Porque trazer um bem-estar e ter uma mudança de estado, a grande maioria dos hipnotistas consegue. A gente teve um exemplo aqui no começo da sala. É. O Mauro teve uma mudança física que aconteceu. Então a gente tem aí uma certa capacidade disso. Agora, que isso vai resolver completamente a questão da pessoa, e pior, que algumas vezes a gente acaba vendo, que se não resolveu, a culpa é mais da pessoa, do cliente, do que foi trabalhado, isso já fica meio complicado, né? Ó, você está desde o começo, Vanessa? Tá, né? Tô. Tá bom. Eu vou te falar objetivamente de como eu conduzi aqui, de pontos específicos. Por exemplo, como não existia uma questão a ser tratada, eu não avancei para lugar nenhum. Uhum. Mas o Zé espontaneamente me ofereceu. Eu evito fazer regressão porque eu não faço questão nenhuma. Eu acho regressão tão tão um recurso como são os outros. Então, eu não vou como uma primeira alternativa. Mas quando o Zé chega numa foto como ele chegou, ele espontaneamente me ofereceu uma regressão. Então, se houvesse uma questão a ser tratada, muito provavelmente eu avançaria nessa regressão. Né? Quando ele traz uma foto antiga, ela estava posta, ela estava dada ali. Sim. Né? O Mauro, quando me fala de uma cachoeira, quando me fala de água, quando me fala de contato com a natureza, é fácil eu entrar, por exemplo, numa terapia de partes com ele ali. Né? E aí conecta o cara com a natureza e com que tipo de parte você, enfim. Né? Então, eu vou no espaço simbólico que a pessoa me oferece. Eu traço a jornada a partir daquilo que a pessoa traz, a partir da indução. E aí, Ale, a pergunta: o que trabalhar ou o que estudar para se livrar dos protocolos? Está rodando o tempo? Tá rodando. Tá rodando. Eu acho que, acima de tudo, coisas que acontecem paralelamente, simultaneamente. Uma coisa não exclui a outra. Você se dedicar integralmente ao que você está fazendo, vai até o fim do que você está fazendo, mas estabelecer um processo de autoanálise. Né? É como eu falei, você pode fazer algo que você, a princípio, ache que é errado ou que não era aquilo que você tinha previsto, né? Mas que você pode analisar, você pode fazer uma autoanálise sem deixar de fazer, sem se criticar enquanto está fazendo, mantendo a confiança, mantendo a segurança enquanto você está fazendo, né? Mas estabelecer uma análise, uma autoanálise Uhum. do que você está fazendo. Isso é um recurso. E outro, bicho, é estudar outras coisas fora do ambiente clínico. Eu acho que existem. Olha, é que eu venho da área do teatro, né? Eu acho que isso fez muita diferença para mim. Existe uma coisa que se chama obra poética. Existem. Lembra, Zé, quando eu fiz o tal do curso lá de criatividade? Sim. Que era um pouco isso, porque eu vejo justamente as pessoas completamente presas no protocolo, quando existe um universo estruturado
que é dramático. Nós vivemos dramaticamente na nossa vida, né? Sim. Vivemos jornadas de heróis, e heróis são não aqueles que vestem capa na Marvel e na DC, mas herói tem uma série de pressupostos dentro da obra do Aristóteles, né? Que é um cara, vou falar basicamente, bem rápido assim, é um cara que tem uma falha, ele já vem com uma herança trágica, que é a chamada híbris no grego. Essa falha trágica é o que coloca ele em movimento, mas antes de entrar em movimento, ele é alertado do que ele vai fazer, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe que ele vai cometer uma cagada lá na frente, né? E mesmo assim ele vai e comete a cagada exatamente como foi previsto. E só entende depois de fazer a cagada. Tá? E aí existem variações dentro disso, existem circunstâncias em que essa híbris, que é essa falha trágica, ela é rompida, e aí vai para um outro patamar, enfim. O que acontece nessa jornada do herói? Ele coloca para o homem grego que mesmo o herói é falível. Então, quando a gente fala da catarse clínica, né, que é colocada ali, que o Freud colocou, que a turma toda da psicanálise colocou, eles foram buscar ela lá na tragédia grega, eles foram buscar ela 4 séculos antes de Cristo. A catarse nada mais é do que o momento seguido ao horror e à piedade. O horror de descobrir, do herói descobrir o que fez, e a piedade que aquilo comove, que aquilo gera no público, gera a catarse. Então, quando a gente fala do Édipo lá, que mata o pai, transa com a mãe, sabendo que faria isso, porque ele foi avisado que isso aconteceria com ele, né? E mesmo assim ele mata o pai, mesmo assim ele transa com a mãe, mas só percebe o que aconteceu depois, e aí no final ele fala, se mesmo sabendo de tudo, né, esses olhos não puderam ver o que estava acontecendo, eles não servem para nada, ele vai lá e fura os próprios olhos. Isso gera o horror dos olhos que são furados, a piedade no público que se comove, e aquilo gera a catarse em que a pessoa fala, puxa, somos todos falíveis, né? Então, isso tira o peso da sociedade de que está sempre naquela tensão de que tem que ter sucesso, de que tem que ter. De que tem que. A ansiedade vem desde a Grécia, tá, gente? Não é assunto novo, não. Então, o estudo desses modelos, sobretudo do modelo da tragédia, e tragédia não é o conceito dado à palavra hoje em dia, tragédia é uma estrutura dramática proposta pelo Aristóteles. O estudo dos modelos clássicos ajuda a gente a entender como é que são essas jornadas que acontecem dentro de uma clínica. Eu fui acumulando informação aqui agora, né, Zé? Também eu faço isso toda vez, né? Putz, vai ter que dar uma aula agora, viu, Ale? Pode marcar. Muito bom. Então, Ivan, eu tenho um curso formatado para isso, cara, que faz o paralelo da questão da obra poética do Aristóteles com o que a gente faz na clínica. Porque foi o que eu mais percebi entre os nossos pares, essa brecha, sabe? Tem uma lacuna dentro do espaço da clínica que, com certeza, um pouco do estudo dos modelos clássicos da tragédia e do drama cobririam. É o que, de uma forma assim, simples, a gente tem através do storytelling, né? Da contação de história. A contação de história, ela segue princípios da obra poética do Aristóteles, mas enfim. Mas isso é outra sala, não é hoje. Mas eu acho que o Ale chegou num ponto que eu acho que não podia deixar de tocar nessa sala, que é o raciocínio terapêutico, né? E que não sou eu que vou falar disso, só estou jogando a bola para vocês aí. Que tipo de raciocínio é esse raciocínio?
Vou, Ivan. Não, Ivan, agora você já fez o cruzamento, corre para cabecear, bicho. Não, cara, é porque eu não tenho. Eu sou novinho aí, rapaz. Eu não tenho. Sou dinossauro que nem vocês, não. Tô aprendendo também. Mas é uma coisa que eu tenho justamente procurado, corrido para aprender, para desenvolver cada vez mais esse raciocínio terapêutico, né? O caminho terapêutico, é isso, basicamente o que o Ale está trazendo aí, né? De entender o funcionamento do ser humano, toda essa, eu acho que nesse sentido é ampliar a nossa visão periférica e Sim, tirar a visão de túnel, né? Sim. isso. Principalmente para quem não quer trabalhar só com solução de problema,